Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, nesta semana, o Poder em Foco entrevista a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por teleconferência. Ministra, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando para a senhora: o Brasil corre algum risco de redução na sua produção de alimentos por causa do coronavírus? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que te assistem. É um prazer enorme conversar com você e deixar a população absolutamente tranquila. O Brasil, ele tem uma produção enorme, nós somos autossuficientes em quase todos os produtos. Te diria que, assim, aqueles que do dia a dia, somente o trigo o Brasil importa, então nós não corremos esse risco. Acabamos de colher a maior safra da história desse país, né? Continuamos abastecendo o nosso mercado interno e também os nossos parceiros externos, daqueles contratos com mais de 160 países que o Brasil tem para exportação dos seus produtos da agropecuária. O governo, o Ministério da Agricultura, precisaram em algum momento fazer alguma intervenção a respeito de algum setor do país que estava desabastecido ou de represamento de alimentos que não estavam indo para a população nesse momento? Fernando, graças a Deus não. Nós tivemos um pouco de trabalho no início dessa pandemia. O nosso maior medo era a logística, né? Porque os produtos estavam sendo colhidos para dentro da porteira, dentro das propriedades, eles saíam e têm que ser escoados para levar para processamento, para armazenagem, para depois chegar até a prateleira. Então, a nossa grande preocupação ficou focada na logística, mas trabalhamos juntos, Ministério da Infraestrutura e Agricultura, e isso correu de maneira muito, não te diria tranquila, mas conseguimos superar as barreiras que tínhamos naquele momento. E, por outro lado, aconteceu também, ministra, alguma coisa oposta, por exemplo, produtos agropecuários estocados porque a demanda diminuiu por conta de as pessoas estarem ficando mais em casa? Com certeza, houve uma mudança nesse momento de hábitos. Todas aquelas pessoas que comiam em restaurantes, bares, enfim, hotéis, com o fechamento, aconteceu um represamento, sim, da demanda, principalmente de hortifruti, né, que é perecível, precisa ser, ele tem um planejamento para a colheita acontecer todos os dias, e no início nós tivemos problemas, mas os CEASAs todos do Brasil estão funcionando. Arrumamos aí uma maneira de, dentro da pandemia, do distanciamento que precisamos ter entre as pessoas, enfim, de dar segurança para as pessoas que trabalham nesses locais. Mas, infelizmente, nós tivemos, sim, produtos dentro desse setor de hortifruti que tiveram que ser jogados num primeiro momento, e criamos agora algumas políticas que eu vou te falar daqui a pouco, para que esses produtos continuem sendo oferecidos para uma população que já recebia, para não ter descontinuidade, e também para asilos, para organizações sociais que tanto precisam desse momento de alimentos saudáveis e alimentos de boa qualidade para aquelas pessoas que eles abrigam. Já que a senhora mencionou, os produtos mais perecíveis, frutas, sobretudo, verduras, o consumo desses produtos ia para a casa das pessoas, obviamente, mas muito para grandes restaurantes, às vezes restaurantes populares que ofereciam refeições baratas, restaurantes de grandes fábricas, né? As grandes indústrias têm refeitórios muito grandes, e também, é claro, para restaurantes. Então, uma demanda enorme diminuiu, acabou essa demanda, não tem mais. Como é que foi a solução para consumir toda essa produção de frutas e verduras que são muito perecíveis? Olha, eles arrumaram maneiras diferentes de fazer essa entrega desses produtos, mas realmente esse é o setor que nós estamos olhando, e o Ministério da Agricultura
tem grande preocupação porque foi um setor afetado, tanto quanto as flores também. Flor, todos os eventos foram cancelados, casamentos, festas, enfim. E houve realmente uma redução drástica também das flores, e que são produtos perecíveis, das exportações, porque lá fora não é diferente do que está acontecendo aqui. Então, são alguns setores que nós sabemos que têm tido, enfim, tem a parte da sua produção não sendo colhida e ficando no campo. Então, esses setores nós estamos muito atentos e estamos com algumas políticas já em curso para que eles sejam atendidos, para que quando voltar na segunda fase, que vai ser pós esse fechamento de muitos estados aí que acontecem, das grandes cidades, que a gente não tenha descontinuidade na produção de hortifruti, né, de flores, de leite, é um setor também afetado, um setor desbalanceado, porque nós temos pequenos produtores que estão com problema. Nós também fizemos medidas para ajudar esses pequenos, deve sair uma medida provisória para ajudar esses pequenos produtores de leite a terem a sua renda mantida neste momento. Nós temos aí também o setor de pesca, que hoje é do Ministério da Agricultura, e que é altamente afetado, a pesca no mar. Uhum. As pessoas não têm hábito de se alimentar com pescados em casa. O que ela favorece esses setores mais prejudicados do agro? Essa medida provisória, ela foi colocar recursos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa que já existe, ele é do Ministério da Cidadania, mas ele é operacionalizado pela Conab, que é do Ministério da Agricultura. Isso foi uma construção entre a cidadania e a agricultura com a economia para que esse programa tivesse recursos para atender os pequenos produtores de leite, né, que tem hoje um problema muito sério, porque está sobrando leite, sobrando queijos, para atender as cooperativas, as pequenas cooperativas, muitas familiares, que fazem mussarela, iogurtes, enfim, e também um pouco de algumas bebidas lácteas. Esse pessoal está com muito problema, inclusive de armazenamento, então eles estarão incluídos nessa medida provisória. E alguns municípios que compram a verdura desses pequenos produtores de hortifruti pelo Brasil todo e colocam nas escolas para merenda escolar, colocam nos asilos de velhos, nos hospitais, nas santas casas, enfim. É uma demanda enorme que existe e que, então, agora, neste momento, nós colocamos 500 milhões para atender esses pequenos produtores, para continuar a fornecer esses 3 produtos e as cooperativas poderem manter os seus estoques para não ter interrupção nesta produção. Então, deixa eu entender, a medida provisória reserva um fundo de 500 milhões para que essa produção possa ser escoada para cooperativas, para compradores em geral desses produtos, para que eles sejam, quando possível, estocados. No caso daqueles produtores que não têm nem como estocar uma flor, coisas dessa natureza, verduras que são mais perecíveis, digamos, um maço de alface, essas coisas, esses foram muito prejudicados. Esses produtores serão, em alguma medida, ajudados pelo governo, com alguma verba do governo? Sim, nessa medida provisória, que é um programa já existente, que ele tinha uma reserva pequena de recursos no orçamento, e que agora ele foi superlativo aí nos seus recursos, né? Esse ano nós colocamos vão ser colocados 500 milhões nessa medida, e também foi colocado recursos orçamentários que já existiam de mais 100 milhões. Então, terão 600 milhões para atender esses pequenos produtores a continuar vendendo. Eles vão entregar esses produtos e as prefeituras, as escolas, os hospitais, até o Exército compra também da agricultura familiar, eles vão poder comprar e não terá interrupção na venda desses produtos, para que eles continuem produzindo, continuem lá nas suas propriedades, né? E
O escoamento é que isso vai ser discutido com os municípios. Os municípios vão ter que fazer a logística para entregar esses produtos, ou na parte assistencial, que os municípios, têm muitas entidades, mas os produtores receberão deste programa recursos. Daqui para trás, o que já aconteceu, são aí quase 2 meses já de muita dificuldade para escoamento desses produtos. Com relação ao prejuízo já absorvido por esses pequenos produtores, algo que possa ser feito? Nós já fizemos, através de uma nota que foi feita pelo Conselho Monetário na semana passada, nós fizemos o seguinte: primeiro, prorrogamos todos os financiamentos que venciam de janeiro até 15 de agosto. Então, custeio e investimento foram prorrogados. Nós também prorrogamos a DAP, que é uma coisa muito importante, que é a declaração de produtor para os pequenos produtores. Eles têm que ter esse documento. E sem isso, eles não podem fazer muitas atividades de financiamento. Nós também fizemos a prorrogação. Criamos uma linha nova para que os pequenos produtores possam, aqueles de Pronaf, os pronafianos, eles terão R$20 mil para poder fazer a sua manutenção, pagar suas contas, comprar alguns produtos para esperar o novo financiamento que vai sair no próximo Plano Safra, que ele é de julho a junho de todos os anos. Então, essa medida não é o melhor dos mundos, mas atende a muitos pequenos produtores para que eles continuem na atividade. E muitos estão vendendo, aquém, às vezes, do que estão produzindo. Mas, neste momento, foi o que nós conseguimos. E uma outra coisa importante é que, na semana passada, também foram incluídos na lei que foi feita, que o governo mandou para fazer os R$600 para as pessoas com maior vulnerabilidade. O trabalhador rural também foi incluído e ele vai ter direito a ter os R$600 aí, divididos aí em 3 parcelas, para também ter a sua manutenção um pouco restaurada nesse momento difícil. Quantos produtores rurais a senhora estima que receberão esse auxílio emergencial de R$600? A gente não tem ainda, a gente acha que é um número grande, não tão grande quanto outros setores, porque a grande maioria tem DAP e eles estão no sistema. São aqueles que produzem para subsistência. Não saberia te dizer esse número ainda, mas é um número aí superior a 1 milhão de pessoas. A senhora mencionou o Plano Safra. Há alguma intenção do governo de antecipar o anúncio de como será o financiamento do Plano Safra, em que molde será o próximo Plano Safra? Olha, nós estamos trabalhando isso já tem algum tempo junto à economia. O Plano Safra, ele sempre tem uma construção longa, mas nesse momento nós estamos construindo para que esse Plano Safra seja bem maior do que do ano passado, porque o Brasil tem uma grande oportunidade esse ano, pós-coronavírus, e em agricultura, a gente tem que pensar a próxima safra, que começa em setembro, né, e vai até colhida fim de janeiro em diante. Então, a gente tem que ter aí um planejamento maior. O Brasil pode ser um grande supridor de produtos da agropecuária, de alimentação, para muitos países do mundo. Já que a senhora mencionou o valor deste ano sendo maior do que o do ano passado, para os nossos telespectadores terem uma ideia, qual foi o valor do Plano Safra, o último, que foi de 2019 e vai até a colheita agora em 2020, e esse que vai ser anunciado agora, qual é a faixa de valor que a senhora espera que seja? Bom, ano passado nós tivemos 10 bilhões. Esses 10 bilhões, eles não financiam a safra. Isso é para fazer a equalização dos juros. Então, esses 10 bilhões, eles alavancam um valor muito maior, que aí claro, 30%, 40% da safra. Esse ano, nós estamos trabalhando com um número que não posso garantir, mas nós estamos trabalhando com um número de chegar a 15 bilhões, né?
tem aí, nesse recurso, nós temos aí o valor do seguro, que esse ano passado foi de 1 bilhão, nesse plano safra passado, e que nós gostaríamos de aumentar esse valor um pouco mais, porque nós tivemos a seca do Rio Grande do Sul agora, uma seca enorme, que trouxe prejuízos enormes, incalculáveis para a agricultura do Rio Grande do Sul, para a agropecuária. E, então, esse seguro ele tem que estar cada vez atendendo, que também a subvenção do seguro é para pagar uma parte desse prêmio, ele tem que atender cada vez mais um número maior de produtores para que eles tenham segurança e que o crédito rural, o de recursos livres, que não são os recursos da subvenção do governo federal, que eles também possam diminuir esse valor, esses juros, que hoje é o grande anseio do setor agropecuário brasileiro, é a diminuição das taxas de juros para custeio e investimento. A senhora mencionou, então, no ano passado tivemos aproximadamente um plano safra de 10 bilhões, neste ano tem uma meta, não dá para garantir, seria na faixa de 15 bilhões, e também a expectativa de reduzir as taxas de juros. Esse é um problema muito antigo. A senhora poderia também explicar para o nosso telespectador qual foi a taxa de juros cobrada, em média, para os produtores no ano passado, no plano safra do ano passado, e qual é a sua esperança de redução para esse ano? Olha, depende, porque nós temos algumas faixas. Nós temos os pequenos produtores que têm um juro menor, né, que ele variou aí de 3 a 4,6. Depois nós temos o médio produtor, que aí é em torno de 6 a 7%. E o grande, juros livres, ele trabalhou aí na faixa de 7 a 9%. Hoje, com a Selic a 3,75, né, até a próxima reunião do Conselho, que a gente não sabe se vai ser mantida ou se deve diminuir, esses juros, quer dizer, isso é o valor básico. Então, quando você tem aí 4,6, você tem aí um juro aí que é pequeno ainda, se você descontar essa Selic. Mas, para a agricultura, existe aí um clamor do setor para que esses juros, principalmente do médio, que ele caia um pouco mais. Agora, isso não depende só, isso é uma construção que não depende só da economia, só da boa vontade. Isso tem um mercado aí, é uma coisa muito mais complexa, que tem aí hoje a aversão ao risco que as instituições financeiras estão tendo, a inadimplência, não do setor agropecuário, mas a inadimplência no mundo vai crescer muito. Você imagina com o que nós estamos tendo aí de fechamento aí do comércio, da indústria. Então, existe um risco e isso tudo é calculado e depois você tem essa taxa de juro aí. Mas a agricultura pede por um juro aí menor, aí, em torno de 6%, 5%. Claro que o ideal era a gente ter juro negativo. Antes da crise, no mundo, tinha muito dinheiro com juro negativo. Mas hoje nós temos dificuldade, inclusive, dos investimentos de fora, de fundos que investiam em agricultura. Hoje, todo mundo está com uma interrogação, todo mundo deu uma freada. Então, nós precisamos ver como é que vai ser daqui para frente, qual o apetite aí do mercado para poder investir. A senhora foi bom que a senhora mencionou isso, essa aversão ao risco que existe em todos os setores, na agricultura, no setor agropecuário não é diferente. Então eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: a senhora tem sido um pouco otimista aqui nas suas respostas, faz parte aí da sua função de ter otimismo para o setor, mas o que garante no seu argumento todo que as safras no Brasil vão continuar aumentando, como tem acontecido nos últimos anos, e que essa pandemia não terá um impacto e que ela não vai acabar reduzindo um pouco a produção? Por que a gente pode ter certeza que vai aumentar? Eu não disse que eu tenho certeza que vai aumentar. O que eu disse é que eu tenho esperança. Primeiro, porque o agricultor é um forte, né? O agronegócio, com todas as mazelas desse momento, ele vem funcionando. Nós não tivemos nenhum tipo de problema no Brasil de falta de produto para ser processado e para chegar na prateleira. Então, nem nas proteínas
animais, nem na proteína animal, frango, suínos, aves. Nós temos uma área significativa pronta para o plantio, nós temos um mercado que a gente está acompanhando, para e passo, o que está acontecendo lá fora, e o Brasil tem um espaço nesse mercado mundial para exportar. Então, eu sou otimista porque eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, que hoje tem um potencial para produzir e abastecer quem tiver problema de abastecimento. Nós tivemos reunião com o G20, tivemos com os países todos das Américas, e existe uma preocupação dos países que são importadores de alimentos, se o mundo vai ter alimento suficiente para não deixar uma boa parte da população tenha fome. A gente já tem gente no mundo, tinha diminuído muito a fome no mundo, mas hoje se corre o risco, não no Brasil, mas no mundo, de escassez de alimentos para abastecer muitos países aí pelo mundo. Então, o Brasil tem essa oportunidade. A senhora mencionou reunião que teve com ministros do seu setor em outros países. A gente sabe que os países, sobretudo os países mais ricos, têm muitas barreiras comerciais, barreiras disfarçadas de fitossanitárias, mas na verdade é realmente para proteger o mercado deles. Qual é a possibilidade real de, neste momento, o Brasil conseguir fazer algum acordo para reduzir essas barreiras que impedem um fluxo maior de exportação do agro do Brasil para outros países? Olha, a gente tem tido muitas consultas de países que nós tínhamos uma certa dificuldade em encaminhar certificados sanitários, enfim, que tinham algumas barreiras aos nossos produtos. Esses países começam a consultar o Ministério da Agricultura sobre a abertura de alguns produtos para os seus países. Então, existe uma preocupação no mundo com o abastecimento, isso é inegável. Então, a gente tem trabalhado, mandado respostas rápidas, enfim, olhando como no bom sentido, uma oportunidade para o agro brasileiro abrir novos produtos e novos mercados pós-coronavírus. Tem algum mercado que está prestes a ser aberto para o setor do agro brasileiro? Olha, nós temos muita coisa que foi feita no passado. Nós tivemos há umas 2 semanas aí uma boa notícia. O Egito abriu, estava emperrada a coisa, abriu para uma série de produtos. Tivemos aí a Argentina, que também a gente tirou aí, a gente chama de produtos irritantes, que são aqueles que ficam sempre sobre a mesa e não se abrem. Então, nós abrimos várias coisas com a Argentina, que não é o caso de abastecimento, mas, enfim, é uma política nova que o governo da Argentina implantou de abrir mais mercados para o Brasil. Nós abrimos carne com o Kuwait, que foi de uma visita, de um trabalho que fizemos quando fizemos uma visita aos países do Oriente Médio ano passado. Abrimos o Marrocos para material genético, para leite, abrimos a China para algumas frutas, para melão, né? Abrimos Coreia do Sul agora para pescados do Brasil e camarão, aves também termoprocessadas. Enfim, Singapura abriu agora carne de aves miúdos e carne suína, que também era um país que tinha, sempre era mais difícil, então abriu agora. E nós temos outros aí que já vinham sendo negociados e podemos ter alguma surpresa. A Índia, ano passado, nós abrimos um país difícil de se abrir, abrimos para carne de aves e achamos que agora também esse mercado deve aumentar. Tem muitas coisas em andamento, né? Abrimos carne bovina no mês passado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem, com a pandemia, tem problemas lá nesse setor. Enfim, a gente tem aí que ter a nossa sanidade, que talvez até pela dor, o Ministério da Agricultura e as empresas brasileiras aprenderam e têm uma excelência na qualidade dos seus produtos hoje, do seu processamento. Eu acho que isso o Brasil
ele está um passo à frente de muitos países aí. Então, isso pode ser uma vantagem comparativa para nós pós-pandemia. Nessa reunião que a senhora teve recente com ministros da Agricultura ou equivalentes dos outros países, ficou uma imagem para a senhora sobre quais países terão mais problemas na produção do agro neste momento? Tem algum país que vai ser mais afetado pelo que a senhora sentiu? Os países mais pobres, com certeza. Muitos países pequenininhos aqui das Américas, aqui, alguns países africanos. E aí você tem, a gente não sabe ainda, a próxima safra, a safra do hemisfério norte, ela acontece agora. Daqui a um mês ela já começou a ser plantada em alguns países, mas o forte dela é a partir do mês de maio, junho. A gente tem que ver como é que as coisas vão se comportar. Você tem dificuldade de pessoas, barreiras para que as pessoas entrem de um país para o outro. Na Europa, a mão de obra de alguns países, ela não está, por exemplo, na França, ela vem toda de alguns países da Europa Oriental. Você tem, nos Estados Unidos também, você tem hoje alguns estados com problema, que trazem gente do México, trazem gente de outros países da América do Norte. Enfim, a gente tem que acompanhar, porque é uma coisa nova, é uma coisa que ninguém esperava, né? Que acontecesse em intensidades diferentes em alguns países. Tem outros que estão saindo já do problema, tem muitos que ainda estão no meio do problema. Então, a gente tem que acompanhar de perto, porque a gente acha que alguns terão problemas, sim, nos seus plantios. Queria voltar para um tema anterior. A gente estava falando da medida provisória que acabou de ser editada para ajudar o setor, para ajudar o agro. Volta e meia, o setor às vezes reclama do peso de carregar suas dívidas, de pagamento de dívidas. Existe alguma intenção, neste momento, de diferir pagamento de dívidas agrícolas ou até perdoar alguma parcela de dívidas agrícolas? Olha, esse é um problema estruturante. Ele tem alguns setores, isso não são todos os setores. O agronegócio tem setores que vão muito bem, tem outros que tiveram problemas, que carregam problemas, né? Tem alguns que têm problema, que tiveram dificuldades porque de mercado, né? E então o que o governo vem fazendo é estudando cadeias de produtos independentemente, não é um perdão geral. Tem gente, o arroz, por exemplo, nós sabemos que o arroz no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, no Brasil, passou por anos muito difíceis. Esta é uma cadeia produtiva que nós estamos estruturando medidas para ajudá-las, né? Veio aí na medida provisória 897 um fundo um fundo garantidor para que a gente possa resolver o problema de quem teve que sair, às vezes, da atividade, não por culpa, por ineficiência, mas setores que tiveram problemas de mercado ou, enfim, de políticas equivocadas no passado. Ou seja, a gente pode aguardar para os próximos dias ou semanas, talvez alguma outra medida, ação do governo, para aliviar um pouco aqueles do setor agro que têm dívidas e não estão conseguindo honrar aí os seus compromissos? Olha, eu não te diria alguns nas próximas semanas. São problemas que vêm do passado, são problemas de solução que precisa ter uma estruturação. Hoje o governo está focando em quê? O governo está focando hoje em resolver o problema do coronavírus, das pessoas que estão em vulnerabilidade, da fome que pode ter aí de algumas pessoas que perderam o emprego. Enfim, o governo está tratando de medidas agora pró-coronavírus. Mas a gente tem aí nós já vínhamos estudando alguns setores com dificuldade. E isso vai acontecer agora para frente. Nós estamos vendo como resolver. Neste momento, o governo está focado em resolver emergencialmente setores que estão, por exemplo,
os hortifruti, as flores, o leite, enfim. Mas são medidas para passar esse momento, medidas estruturantes. Nós estamos estudando e a gente tem alguns setores que, com certeza, precisam da mão do governo. Outros estão muito bem. Eu queria perguntar para a senhora o impacto que existe para o setor agropecuário com o dólar passando de R$5, a cotação do dólar acima de R$5. Isso é bom ou ruim? Como tudo na vida, tem os dois lados. O lado bom é que quem está fechando a venda de produtos de exportação está ganhando mais dinheiro. Mas também tem o outro lado da moeda, que é a importação dos insumos, que o Brasil hoje importa fertilizantes, importa defensivos agrícolas. Então, isso pode ter um efeito para a próxima safra de aumento do custo de produção. A gente vem acompanhando isso de perto. Agora, na safra atual, certamente a exportação toda vai se beneficiar desse valor mais alto. Possivelmente o valor em dólares do exportado será muito maior do que em reais, eu quero dizer, não é? Vai ser muito maior do que no ano passado. Sim, para os produtos de exportação, isso tem mais ou menos um equilíbrio. Mas para os produtos internos, que dependem de insumos importados, pode ter sim um acréscimo aí no seu custo de produção. A gente vem acompanhando isso de perto. Por enquanto, a gente ainda não sentiu, porque muita gente compra antecipadamente esses insumos. Então, a gente está acompanhando para ver o reflexo quando é que ele virá. Se será na próxima safra de verão ou se virá para a próxima safrinha de inverno, que é a que nós estamos agora ela plantando e será colhida no começo do segundo semestre. Já que a gente está falando de importação e exportação, existe alguma exigência extra neste momento por parte de alguns países a respeito de segurança sanitária em relação aos produtos brasileiros por causa do coronavírus? Não, nada, zero. Os certificados eles são muito bem amarrados, com toda a segurança. Como você disse no começo do programa, são às vezes até usados como barreiras, né? Então, hoje nós não temos nada extra pedido por conta do coronavírus. Vamos falar um pouco de China, que é um tema sempre muito controverso. No governo do qual a senhora participa, tem alguns integrantes que, volta e meia, têm declarado, feito algumas declarações que são ásperas em relação à China. Em que medida a situação e a relação hoje entre Brasil e China está tranquila na relação do setor agropecuário e em que medida essas declarações recentes de brasileiros do governo contra a China afetam o negócio? Olha, eu acho que são declarações individuais, não são declarações do governo. O presidente conhece os números das exportações, sabe que hoje que a China é importante para o Brasil, não só para o agro brasileiro, mas para a exportação de petróleo, exportação de minérios. A balança comercial do Brasil com a China é enorme, né? Só para você ter uma ideia, eu vou lhe dar aqui os dados desse primeiro trimestre de 2020, em relação a 2019. Né? Nós já exportamos, a balança comercial brasileira ela se manteve estável, né? E nós exportamos agora no agronegócio 13% a mais do que no ano passado. Então, assim, é uma relação comercial importante, nós podemos divergir em algumas coisas, mas na área comercial, o Brasil e a China são parceiros muito importantes. Ministra, agrotóxicos, já foram liberados cerca de 400 pesticidas no Brasil, tiveram a licença liberada. Foi o maior ritmo de liberação, a gente lê sempre, da história, que se iniciou em 2005. O que justifica essa liberação toda desses pesticidas? Bom, primeiro,
justificativa do passado não se liberar quase nada. Hoje, o que tem sido liberado, e liberado dentro de todos os trâmites legais, nenhuma diferença do que era feito no passado. Só que hoje a fila está andando. Nós temos liberado produtos, produtos genéricos, né? A grande maioria. Eu até acho que se nós podíamos era liberar coisas, mais produtos novos, mas tem uma fila a ser seguida, uma ordem a ser seguida, estudos que são feitos, estudos que demoram 2 anos ou mais de novos produtos, tem produtos aí que levaram 6, 7 anos para serem liberados. Então, quando você libera um produto genérico, você está melhorando o preço, diminuindo os royalties, às vezes, que são pagos a algumas indústrias, né? E você, quando libera novas moléculas, você libera produtos menos tóxicos. Então, essa liberação não tem nenhuma... Enfim, eu fico sabendo pelo jornal quando é liberado. Isso vai num trâmite técnico, não tem ingerência política e ideológica nenhuma na liberação desses produtos. Ministra, o governo brasileiro foi pioneiro nos anos 70 ao lançar o programa do álcool, do etanol, como combustível dos automóveis. Hoje, depois de tantas décadas, em que pé está esse programa? O que é possível esperar do programa do etanol durante o governo do presidente Bolsonaro? Olha, ele é um programa ele é um programa hoje modelo, inclusive em termos ambientais. Tem aí em curso o RenovaBio, que é um programa de descarbonização, que é o que o mundo inteiro procura. O Brasil ele está na frente de todos os países com isso, né? Nós somos o segundo produtor, os Estados Unidos produz mais etanol, mas um etanol o nosso, ele tem uma pegada de carbono maior do que a do americano, que é feita de milho, e o nosso é feito de cana-de-açúcar. Portanto, ele é um etanol, vamos dizer assim, para que a população, para que as pessoas entendam, ele é ambientalmente melhor do que o outro. Nós temos aí um programa. Você vê que São Paulo, quem lembra, né, diz que o diabo é diabo, não é porque ele é esperto, o diabo é esperto não é porque é esperto, é porque é velho, né? Então, quem lembra de São Paulo, há uns anos atrás, e quando começou a usar o etanol cada vez mais na gasolina, o que despoluiu o ar de São Paulo. Você lembra disso e eu também me lembro disso. Então, é um programa exitoso e o governo tem interesses que esse programa continue. Ele, no momento, passa por uma tempestade perfeita, né? Juntou tudo, não é só coronavírus trouxe a baixa demanda, quer dizer, 40% a menos na demanda. Nós temos aí a briga comercial entre Arábia Saudita e Rússia, que também jogou os preços do petróleo, venda negativa, quer dizer, preço abaixo do preço normal, então nunca teve preços tão baixos do barril de petróleo. Nós temos outra coisa também acontecendo, difícil, porque a cana-de-açúcar ela é um produto agrícola, então você planta, ela cresce e tem a hora de colher, e está na hora da safra, e a safra chegou no momento de baixa demanda, de preços baixos do petróleo, enfim. Então, tudo isso fez com que esse setor tivesse hoje realmente precisando da ajuda do governo, porque ele dá emprego, ele gera 750 mil empregos diretos, 2,5 milhões de empregos indiretos. Tem 500 e tantos municípios que vivem do setor da cana-de-açúcar. Tem 1.200 que vivem, de alguma maneira, também dessa cadeia produtiva. E uma coisa importantíssima, energia. Hoje, o setor sucroalcooleiro, ele é sucroenergético, porque ele também produz energia, e a segunda matriz, depois dos hidrocarbonetos, de energia do Brasil, é esse setor. Esse setor que tem na sua cadeia produtiva. Eu queria falar um pouco de política com a senhora. A senhora é filiada ao Democratas, ao DEM, ocupou um cargo de deputada federal antes de ser ministra, não é? E
a senhora participa do governo do presidente Bolsonaro. Eu me lembro, a senhora é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, foi levar um manifesto de apoio a Bolsonaro na época da eleição, em 2018. Queria ouvir da senhora uma avaliação sobre fatos recentes. Por exemplo, o Brasil tem estado muito polarizado na política e há um grupo que apoia o presidente Bolsonaro que tem feito manifestações de rua, sempre com cartazes e palavras de ordem muito derrogatórias em relação às instituições. Pedem, às vezes, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a volta de medidas de exceção como o AI-5. O presidente chegou a ir a uma dessas manifestações no domingo passado e eu queria ouvir da senhora a sua opinião, se é apropriado para integrantes do governo participarem ou estarem presentes em atos dessa natureza. Olha, o presidente Bolsonaro ele foi eleito por 53 milhões de brasileiros que elegeram ele do jeito que ele é. Ele, desde o início do seu mandato, ele tem ido às ruas, ele tem participado de manifestações. As faixas, eu posso colocar o que eu quiser lá atrás, mas isso não quer dizer que o presidente concorde com isso. O presidente, ele é próximo ao povo, ele sempre trabalhou dessa maneira, desde que era deputado, ele, enfim, ele não é, vamos dizer, um político, ele é um político diferente, ele gosta dessa proximidade com o povo. O presidente recebe inúmeros áudios, vídeos do povo todo, e ele é atento a isso, ele cobra os seus ministros, olha, me mandaram isso é verdade, não é? Como é que é? Então, o presidente Bolsonaro é um presidente diferente, e ele vai continuar fazendo isso, ele, às vezes, existe uma interpretação, vamos dizer, ele teve lá, tinha uma faixa atrás, ele não quer dizer que ele concorde com aquilo, ele foi lá na frente do Exército. Enfim, eu acho que a gente tem que baixar essas tensões, o Brasil está precisando de um pouco de calma, um pouco de equilíbrio, nesse momento difícil não é fácil, eu acho que essa quarentena que nós estamos fazendo aí, por causa do coronavírus, tem deixado o mundo todo diferente, as pessoas ficam muito em casa, então os ânimos estão, às vezes, exaltados. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos focados aqui nas soluções dos problemas. E é isso que esse governo vem fazendo, e o Ministério da Agricultura, ele está totalmente voltado a passar esse momento e pensar o futuro, e a agricultura é um dos carros-chefes do Brasil. Eu fiz a pergunta porque a senhora, sendo política também, filiada ao DEM, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que é do seu partido, portanto, ele sempre tem palavras de reprovação às atitudes do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, a senhora sendo colega de Rodrigo Maia no DEM, em que nível está a relação do presidente da República com o seu colega de partido, Rodrigo Maia? Olha, Rodrigo Maia é meu amigo, é do meu partido, mas ele tem lá as posições dele. Eu estou no governo, meu partido nesse momento é o agronegócio, eu estou focada nisso, né? E eu acho o seguinte, ele pode ter a opinião dele. O que tem que ter sempre respeito entre os poderes, né? Entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, justamente partir para esse clima de harmonia entre os poderes, para que nós possamos atravessar essa fase difícil que o Brasil vem vivendo. Ministra, desculpa insistir, mas a senhora acha que tem sido apropriada a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao tratar as propostas que chegam do Executivo e vice-versa, a forma como o Planalto trata o Congresso atualmente? Olha, eu acho que os poderes são independentes. Se existe, eu acho que o Rodrigo Maia e o presidente, e o Executivo, vamos dizer, a Câmara e o Executivo, a gente tem que achar uma maneira de trabalhar para superar esse momento com as coisas, com as pautas para o Brasil, né? Agora, eu não quero aqui entrar numa coisa, as coisas pessoais. Isso
para mim, são coisas que estão superadas. Eu acho que nós vamos ter aí, essa semana que vem, eu estou muito esperançosa que a gente vote algumas medidas que são importantíssimas para o Brasil, importantíssimas para este momento. E eu torço, eu sou, como o senhor disse no início da nossa conversa, que eu sou otimista. Eu sou otimista, sim. Eu acho que nós temos tudo para superar, e o Brasil vive um momento diferente do que vivia já o resto do mundo. Nós temos que aproveitar agora e dar esse pulo, essa onda que vem para frente, assim que nós conseguirmos abaixar aí esse pico aí dessa pandemia, que as pessoas vão voltar a trabalhar devagar, se é vertical ou não é. Enfim, eu acho que nós temos que agora baixar um pouco a temperatura e trabalhar para que o Brasil ultrapasse da melhor maneira possível esse momento que o mundo vive e o Brasil muito difíceis, muito difíceis. E eu acho que todos nós temos obrigação de pôr um pouco de equilíbrio nisso. A senhora mencionou brevemente a forma de quarentena, de distanciamento social, tem essa discussão sobre horizontal, todo mundo em casa, ou vertical. A senhora acha que já chegou o momento de alguns estados e regiões do país flexibilizarem esse tipo de política de distanciamento? Olha, eu acho que essa pergunta o senhor está fazendo para o ministro errado. Tem que perguntar para o ministro Nelson, né? Eu seria leviana se eu fosse dar opinião sobre isso. Eu acho que nós aqui no agro, por exemplo, o nosso serviço ele considerado um serviço essencial. O que é que nós temos feito? Medidas, protocolos para dar garantia àqueles que têm que trabalhar e têm que suprir a mesa do brasileiro. Então, o agro tem trabalhado dessa maneira, com protocolos, discussões, melhorando cada dia mais a segurança das pessoas, sem ter a interrupção dos serviços essenciais da produção e do abastecimento, da distribuição e do abastecimento. Ministra Tereza Cristina, muito obrigado por conceder essa entrevista ao Poder em Foco, e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder, e eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana a todos.